Graças a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês com muita alegria e com muita gratidão alguns fatos interessantes da vida do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que foram retirados do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 22, intitulado Bezerra de Menezes, e outros retirados de pesquisas anteriores. Do citado livro temos: nos tempos do Segundo Império, os mentores invisíveis conseguem criar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro da América do Sul. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Faz-se, mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da Boa Nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará, por enquanto, com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Concentraremos, agora, os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve uma breve pausa, depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a algum tempo, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante,
Em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras, município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará. Conhecido apenas como Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão, foi um homem atuante como médico, militar, escritor, jornalista político, filantropo e expoente da doutrina espírita. Bezerra de Menezes ingressou em 1852 como praticante interno do Hospital da Santa Casa de Misericórdia e se formou em 1856. Em abril de 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército e um ano depois já era cirurgião-tenente. Também foi redator do Anais Brasilienses de Medicina, periódico da Academia Imperial de Medicina. Em 1875, o Espiritismo já atraía multidões de crentes e foi nesse ano que Bezerra de Menezes ganhou um exemplar de O Livro dos Espíritos. Foram palavras do próprio Bezerra ao proceder à leitura da obra. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. No ano de 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira, mas o médico não quis inscrever-se entre os fundadores. Com participação marcante, somente em 1886 que Bezerra de Menezes, com 55 anos, justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da doutrina. Iniciou então a publicação de uma série de artigos sobre a doutrina que o País, periódico de maior circulação da época. Dr. Bezerra desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Trabalhou em benefício dos mais necessitados, conhecido como médico dos pobres. Desenvolveu diversos trabalhos em prol da união e da liberdade dos estudiosos da doutrina, tendo sido, por 2 vezes, presidente da Federação Espírita Brasileira. Bezerra de Menezes prossegue ainda hoje, vinculado ao planeta Terra, abençoada escola de almas, trabalhando por auxiliar a todos nós que trazemos dificuldades diversas e imperfeições inúmeras. Seus irmãos da retaguarda e através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, a trombeta do Cristo, o arauto do Evangelho, nosso querido benfeitor Dr. Bezerra, como carinhosamente é conhecido, comparece em alguns eventos espíritas, trazendo suas palavras de consolo, de estímulo e orientações para que tenhamos certeza de que realmente o mestre dos mestres, o amigo dos que não têm amigos, Jesus, não nos deixou órfãos. Graças a Deus, meus irmãos.